Deus. Como é feliz aquela que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta das pecadoras, não se assenta na roda das zombadoras. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E aí, minhas irmãs, eu queria ler um texto para vocês que... Deixa eu só colocar ele aqui. Eu queria ler um texto para vocês que eu achei muito interessante, né? Que fala sobre sementes. O texto é bem... Ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Algumas pessoas já conhecem esse texto e eu sei que vocês vão se identificar. Deixa eu só colocar ele aqui. Era para eu ter colocado e eu esqueci. Mas vamos lá, achei. E o texto diz assim: boas sementes nunca é o bastante. O texto é para você, é uma meditação, vamos dizer assim, para você fazer um mergulho em você mesmo, né? Do que você tem feito e aplicar tudo isso a você, obviamente. Um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou: Senhor, o que se vende aqui? Os dons de Deus, respondeu-lhe o Senhor. Quanto custam? Voltou a perguntar. Não custam nada. Aqui tudo é de graça. O rapaz contemplou a loja e viu que haviam jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e muita sabedoria. Fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons. Maravilhado com tudo aquilo, o rapaz pediu: por favor, Senhor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé para mim, meus amigos e família. Então, o Senhor preparou tudo e entregou um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão. Incrédulo, o rapaz disse: mas como pode estar aqui tudo o que eu pedi? Sorrindo, o gentil Senhor lhe respondeu: meu respeitável irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só sementes. Plante-as. Eu achei esse texto fantástico. Eu já compartilhei esse texto algumas vezes e ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Paz do Senhor, Elaine, sobre as sementes que nós devemos escolher e o tipo de solo que nós devemos plantar. E aí, na semana passada, nós falamos que o melhor solo é aos pés do Senhor, é nós estarmos plantadas, junto à beira das águas correntes, para darmos fruto no tempo certo, que nossas folhas não murchem e que tudo que essa árvore fizer prosperará. Então, toda semente que cresce, ela vai dar alguma coisa, né? Tem semente que tem fruto, tem semente que vira flor, tem semente que a gente utiliza as folhas, mas algum proveito se tem daquilo ali. E quando a gente fala de plantar, de semente, né? A gente chegando no fruto, que hoje a gente vai falar sobre árvores frutíferas. A semente, né, que a mulher que se planta, aqui está falando de fruto, que a árvore que está plantada no Senhor, ela dá fruto. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje nós falaremos sobre os frutos dessa árvore, né? Quais são os frutos? Aí, lá em Lucas, vamos para referências, lá em Lucas, o capítulo 6, eu acho que a gente leu esse texto, Lucas 6, 43 a 45, eu acho que nós paramos aqui. Diz o seguinte: não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Nós paramos nesse texto e, baseado nisso aí, nós vamos descobrir quais são os frutos que se pode esperar desta árvore. Vocês viram que no texto que a gente leu, o homem chega e fica maravilhado com aquela loja, né?
que se tirava de graça ali muitas coisas boas, sementes para ser plantadas. E aí o homem recebe aquele pacotinho porque ele queria já pronto, ele queria chegar lá e já pegar o bom sem esforço. De fato, a gente vai descobrir que o fruto dessa árvore, o fruto em si, o que se colhe dela, não tem... O homem não tem, nós mulheres não teremos muito do que nos envaidecer, né? Nós fazemos escolhas e essas escolhas podem dar o direito da nossa vida ao Senhor ou não. E, obviamente, as mulheres que são inteligentes, né, que se apropriam da palavra de Deus e sabem que é o melhor, farão isso porque as leis de Deus, elas não nos aprisionam. E aí, vamos chegar em Gálatas. Um resumo de Gálatas, muito bacana. Falar sobre Gálatas, para quem... Um novo convertido, principalmente, ou alguém que nunca leu a Bíblia em si, quer ter um contato maior com o Evangelho, o livro de Gálatas, ele traz... tirando os 4 evangelhos que falam sobre a história de Jesus, Gálatas traz uma ideia muito bacana sobre o que é a vida que o Senhor que Jesus veio nos dar, né? Ele traz assim de uma forma bem simples, de uma forma bem gostosa de ler, que nós não precisamos mais viver sob o jugo de algumas coisas que se tinha antes de Cristo. Então, leiam todo o livro. Hoje nós iremos ficar com Gálatas 5, os versículos 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um pouquinho mais em cima, o versículo 19, Paulo fala das obras da carne, né? Imoralidade, que são, ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, elas se mostram. E quais são elas? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. E aí ele sai falando uma porção de coisas assim, que são humanas, são as nossas obras. Isso não é somente, a gente não pode dizer que isso é obra somente de alguém que não comunga da mesma fé que nós. Isso é obra de homens, né? São coisas que nós fazemos, não devemos, precisamos lutar contra, mas vamos ser honestos e coerentes, porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Que são coisas que muitas vezes nós fazemos. E que é necessário que a gente se aparte disso, porque essas obras, elas são manifestas. Você escondendo ou não, elas existem, você pode esconder de outras pessoas, mas não do Senhor e da sua própria consciência. E aí, mais na frente, Paulo traz como é que eu posso dizer? Ele oferece essa liberdade que você pode não praticar, você pode não viver conforme as obras da carne, né? E aí eu peguei um paralelo muito interessante, porque falar sobre fruto do Espírito Santo é falar de desenvolvimento espiritual. E aí eu peguei no livro um paralelo do seguinte, né? Fruto e obras. O fruto é algo espiritual, é coisa de Deus, é aquilo que o Senhor implanta em nós. A obra é do homem. Então, quando a gente fala de obras da carne, nós estamos falando de escolhas humanas, né, de coisas que nós buscamos e praticamos e que sabemos que não é a coisa certa. Porque ainda que você não seja um cristão, confesso que você não siga a religião nenhuma cristã, mas dentro de nós existe uma pequena bússola que norteia. A gente pode dissimular, fingir que não está percebendo, mas existe. Então, o que o homem faz é dele, né? Isso é a conduta dele. O Senhor não escolhe para o homem, nunca escolheu para o homem morte, condenação ou nada disso. E aí, quando a gente fala de fruto, é o fruto que é resultado de uma semente, que Lucas diz que pode ser bem ou mal. Graça e paz, Rutinha. Ele traz para a gente essa ideia de que você planta a semente. Vamos ver. Nós pegamos a semente que nós escolhemos, certo?
colocamos essa semente num lugar maravilhoso, num solo preparado, bem irrigado, bem adubado, onde esse solo garante que essa planta vai crescer saudável. Mas eu falei até dos pezinhos de tomate, né, que eu tenho aqui plantado na minha casa. Quem é que vai garantir que esse fruto realmente ele seja, ele saia, né? Que exista um fruto nessa árvore? O texto de Salmos, ele diz, é como a árvore plantada, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, você planta a semente, escolhe o melhor lugar para plantar e o Senhor vai fazer com que esses frutos brotem. A lógica, a sequência é essa. É isso que eu quero trazer para vocês hoje à luz da palavra de Deus, né? Qual é a nossa tarefa nisso tudo? É decidir plantar as nossas sementes aos pés do Senhor, no solo do Senhor. Colocar a nossa vida, entregar a nossa vida aos cuidados desse solo, desse Deus maravilhoso, que cuida, que supre, né, que vai nos alimentar, que vai nos dar a fonte de água viva, que nunca teremos sede, e de onde nós podemos produzir frutos saudáveis, vistosos, né, frutos bonitos, frutos grandes. Oi, Amanda, saudade de te ver por aqui. E aí, vamos chegar nesses frutos, né? Todos os frutos, isso eu também tirei desse material, são qualidades morais divinamente implantadas. Aí veja qual é a finalidade desse fruto. Eu não vou ler isso agora, não. Peraí. Vamos para lá. Vamos dizer quais são os frutos primeiro, para a gente fechar com isso aqui. Quais são os frutos dessa árvore? Quais os frutos que se pode esperar desta árvore? Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dani, Amanda de Andressa mesmo. Nós vamos falar desse fruto que tem essas características, e quando falamos disso, é importante que a gente tenha esse entendimento que o fruto não é uma coisa que você pode escolher, né? Isso faz parte do desenvolvimento espiritual de um cristão. Então é importante que nós busquemos esse fruto com as suas características, porque refletiremos a Cristo, né? E aí, numa receita, quando a gente muda o ingrediente, aquilo ali vira outra coisa. Então, é importante que a gente esteja alinhado com tudo que esse fruto traz. E aí, falando de amor, 1 Pedro 4:8, deixa eu ver se eu coloquei aqui esse texto. Coloquei. 1 Pedro 4:8, ele diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E os estudiosos sempre dizem que o amor, ele é o solo fértil de todos os outros sentimentos, de todas as outras atitudes. E ele é como se fosse assim: todas as outras coisas que você fizer, volta para o amor. Foi por amor que Jesus morreu por nós, que Deus amou o mundo, né, de tão grande maneira. E quando Pedro fala disso, ele está falando que quando a gente perdoa alguém ou quando a gente age com alguém, é um dom supremo, né? Uma atitude. Quando a gente age com amor, muitas vezes a gente impede de agir com vingança, de agir sem pensar, de fazer um mal a alguém que a gente ia se arrepender, né? Quando fala que o amor, ele perdoa muitíssimos pecados, o amor, ele evita agir com amor, fazer por amor e sempre pensar que quando a gente ora ao Pai Nosso, a gente sempre diz: fazer como eu faço aos meus inimigos. É sempre essa via de mão dupla. É importante, né, que o cristão tenha esse entendimento. Muito só se fala que amor não tem muito a ver com melancolia, com sentimentalismo. Não é isso. É você entender que Deus é amor, Deus está em você. E agir com amor é quando muitas vezes você tem razão para fazer algo, e aí você vai ver que as outras características voltam sempre para o amor. Quando você tem razão de fazer algo, mas você escolhe não fazer, porque você ama a Deus, porque você quer estar de acordo com a palavra de Deus, e você tem que amar o seu próximo como a si mesmo. E isso é desafiador, minhas irmãs, porque quando a gente encontra alguém que está dentro do nosso padrão,
né? É muito fácil a gente fazer isso, mas quando é alguém que desafia isso, coloca em prova isso, é mais difícil. E quando a gente entrega ao Senhor essa necessidade de estar com a razão e pensa que a nossa atitude pode honrar ou não o nome dele, fica mais fácil. Isso ser algo que não ataca assim o nosso ego, o nosso gênio, né? Aí vamos pular para a alegria. Ruth entrou por aí. Vão se cumprimentando aí, minha gente, que eu não estou conseguindo acompanhar todo mundo, não. Alegria. Romanos 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quando a gente fala de alegria como um fruto do Espírito, não estamos nos isentando de tristeza, de vontade de chorar, de momentos depressivos, de situações em que a gente quer ficar na caverna, não é isso. Essa alegria aqui é o que é a alegria do Senhor, a alegria da salvação, que nos garante que Deus está conosco, que Jesus não nos abandona, que as tribulações vêm, mas que nós temos vitória em Cristo, que nós podemos suportar todas as coisas porque Deus nos fortalece, né? É essa alegria de, mesmo com tudo isso, nós temos condições de oferecer culto a Ele. Por quê? Porque só Ele é digno da nossa adoração e Ele merece o nosso culto, né? E isso é tão pequeno para a gente, mas é só o que Ele quer. Então, quando a gente alegria como fruto do Espírito, não significa que você tem que viver sorrindo eternamente. Isso não existe, tá? Não existe uma pessoa que nunca chora, que não sofre. Isso não é real. Essa pessoa pode ser um robô, talvez. Longanimidade. O que é longanimidade, né? Como a gente age? Isso mesmo, Mari. Feliz é quem ama, quem se permite, né? Carregar esse sentimento dentro de si. Longanimidade é a virtude de suportar com firmeza a contrariedade em benefício de outra pessoa. E aí, Gálatas 6:9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mais uma vez a gente está falando, a Bíblia fala muito disso, de plantar e de colheita. E aí quando a gente fala de longanimidade, aquela pessoa que, né, se estende em muitas vezes tomar alguma decisão, tá sempre pensando, né, que o benefício da dúvida é utilizado aqui, mas acho que essa pessoa não teve um dia bom, acho que reagiu assim porque talvez tenha tido uma criação difícil, talvez precise de um pouco mais da minha oração. Percebam, tudo que eu vou falar aqui não é receita de bolo, né? E nem é nada fácil, porque se fosse, não precisava estar aqui nesse manual de regra e fé da nossa vida, como algo que a gente precisa lembrar. Eu ouvi essa semana uma pessoa falando que se fosse fácil, não precisava, a Bíblia não precisava ser um livro tão grosso, mas está tudo aqui, né? Está tudo aqui ao nosso alcance, e graças a Deus que nós temos essa liberdade de ler, de estudar, e podemos ter quantas Bíblias forem comentadas, podemos falar de Deus através de mídia social, vamos aproveitar, gente. E inclui também longanimidade, inclui também esperar o momento de Deus para resolver questões, não se antecipar. Porque às vezes quando a gente se antecipa, a gente erra o caminho, a gente se arrepende e muitas vezes pode nem ter volta, né? Então, na dúvida, é melhor esperar o tempo do Senhor. Benignidade. Refere-se a quem é de boa índole, de bom caráter. E uma mulher de Deus, ela precisa ser benigna. Ela precisa ter bom caráter. Isso como é que eu posso dizer? É algo que não tem como separar. Você não pode dizer assim, fulana é crente, fulana é cristã, mas ela, 3 pontinhos para coisa ruim. Não pode. Porque uma pessoa que não é boa, uma pessoa que não é benigna, uma pessoa que não faz o bem, ela não é de Deus. E eu estou dizendo isso para você, não é que não foi Deus quem criou, não é isso. Mas é uma pessoa que não carrega a palavra de Deus em seu coração. Porque a gente Lucas acabou de falar, né? A gente leu sobre isso. A boa árvore se conhece pelo seu fruto. Tudo que vem de Deus é bom. Então a gente pode fazer uma escolha, né? E ser benigna é uma característica. Talvez, né? Isso é uma opinião minha. Nem todo mundo vai conseguir desenvolver
desenvolver todas as características de uma vez. E mesmo que você não consiga, é mais importante que você busque e que o Senhor saiba que você está tentando se aperfeiçoar, né? Mesmo que você não consiga. Mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que buscar é isso, é a benignidade. É essa característica de alguém que tem um bom caráter, que reflete a Cristo no seu caráter. Embora o fruto do Espírito, as características dele se completam, né? Uma pessoa longânima, ela obviamente é uma pessoa boa, que age com amor e tem a alegria de poder fazer aquilo sabendo que vai dar tudo certo. Então, estão interligados, né? Bondade. A bondade também é outra característica muito próxima. Pessoa cuja alma é naturalmente inclinada a fazer o bem. Descarta a tentativa camuflada, sabe? Alguém que só faz o bem porque ela quer mostrar que é boa. Não precisa isso, né? Uma árvore, ela não tem como dar um fruto bom e como assim? É bom ou não é? A árvore se conhece pelo seu fruto, então o fruto é bom ou é ruim. Tiago diz que não jorra dois tipos de água de uma mesma fonte, né? Você é uma coisa, você é outra. Então a bondade é uma coisa natural. A pessoa boa, ela age com benignidade, ela age com amor, ela é longânima em fazer as coisas, ela espera o momento certo. A mulher que está plantada junto ao Senhor, ela é tudo isso. Ou, pelo menos, tem que buscar tudo isso. A fé. A fé é a maravilha da nossa vida. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E, minhas amadas, pensar, né? Muitas vezes que nós temos que agir com tudo isso é uma questão de fé. Porque em algumas situações a gente pensa que não vai conseguir, não vou conseguir agir assim nessa situação. E quando a gente está conversando com as amigas, é muito comum dizer assim: ai meu Deus, se fosse eu não sei como era que eu ia reagir, eu acho que eu ia fazer assim, fazer assim. E às vezes é preciso fé realmente, né, para crer que em Deus nós vamos conseguir ser essa mulher dentro desse formato que é tão bom para nós. A palavra de Deus, as leis de Deus, ela não vem para nos aprisionar, ela vem para nos libertar e nos dar condição de viver plenas. É para isso, é para essa liberdade que o Senhor nos tornou livres, né? Mansidão. A mansidão é o calcanhar de Aquiles de muitas mulheres, né? E quando a gente fala em mansidão, a gente lê Provérbios 29 e 22, que diz assim: o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Eu tenho uma Bíblia que ela tem uma tradução tão forte que diz assim: a pessoa de mau gênio arruma problema por onde passa. E o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa de gênio dócil, tranquilo, né? Uma pessoa que não se ira facilmente, uma pessoa que consegue compreender que sempre tem uma alternativa. Amém, Mari. Deus é bom, né? A palavra dele só nos acrescenta. Esse estudo me edificou muito. E existem pessoas que sabem que todo momento tem uma forma de resolver sem precisar de uma explosão. Porque problema não se resolve criando outro problema. E a pessoa mansa, ela sabe disso. Ela está desprovida da necessidade de se defender, né? Então, é importante que a gente busque a mansidão. E quando a gente sente vontade de fazer alguma coisa no calor do momento, diz que até a respiração é importante. Porque quando a gente está com muita raiva, a nossa respiração nem sobe. A gente não consegue nem oxigenar o cérebro direito. Veja como isso é sério. E é daí que surgem muitas vezes coisas terríveis, coisas que no calor do momento e que acaba, né, não dando certo e depois deixando outros problemas para serem resolvidos. O domínio próprio, que tem muito a ver com a mansidão, e aí Romanos 12:2, né, ele fala deixa eu só abrir aqui Romanos 12:2 para a gente ler. Ele traz uma ideia muito legal sobre isso. Só um minutinho aí. Essa referência eu não tinha anotado. Romanos também é uma leitura muito legal. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O domínio próprio, ele diz que nós temos condições de dominar os nossos impulsos. E quando a gente fala de domínio próprio, a Anne está dizendo que já respirou 10 vezes, mas é isso, Anne. A pessoa que estava falando sobre isso, é uma especialista na área, ela estava dizendo que quando nós estivermos com muita raiva, quando a gente estiver assim, extremamente irritada e a gente precisar fazer algo, antes de fazer, respire fundo várias vezes, porque quando você oxigena o cérebro, você tem condições de pensar com mais clareza, né? E falar de domínio próprio não tem como falar disso sem falar de maturidade. Por quê? Eu também li um pouco sobre isso, né? E esse instinto de bater o levou, isso é algo imaturo do ser humano, é um reflexo que a gente faz quando é criança, né? É um reflexo. Você vê que se alguém chegar para você e jogar alguma coisa, a nossa tendência é botar a mão, empurrar, são reflexos. Então, isso é algo que a gente pode dominar. A não ser que você tenha algum problema, né, alguma doença mesmo mental, e a gente não está falando disso aqui, a gente está falando de pessoas normais, que à luz da palavra de Deus estão aprendendo que é possível você controlar, né? E aí a gente está falando de controlar a mulher natural, de moldar nos padrões de Cristo, de não se moldar aos padrões desse mundo que diz que você não pode levar desaforo para casa. Eu não estou falando aqui que você vai ser humilhada, que você vai ser destratada, não é isso. Eu estou falando de você... Ó, chegou minha... toda descabelada, ó, quem chegou aqui. Dá oi. Bota beijo para as amigas. Pronto, volta lá para tua trela. Eu tô falando, fica aqui. Eu tô falando de você... não é de você ser humilhada, de você ser destratada, não é isso. A gente tá falando de situações, né? De maneira de responder, de maneira de agir. E sempre pensar que a sua atitude reflete a Cristo. E aí nós já estamos caminhando para o final, né? E caminhando para o final, eu queria dizer o seguinte. Obrigada, Monique. Obrigada, Juana. Beijo, Amanda. Olha, eu tô mandando um beijo para tu aqui, as amigas. E aí eu tô caminhando para o final já, e eu queria falar para vocês, nós já lemos, né? O domínio próprio é a última característica do fruto do Espírito. E aí leiam mais sobre isso, orem, peçam ao Senhor para falar com vocês acerca desse assunto. Que o Senhor mostre no seu dia a dia em que momento você precisa trabalhar isso, né? Muitas vezes o que a gente tem mais dificuldade é justamente onde o nosso gênio precisa mais ser tratado. E o benefício será principalmente nosso. E aí, vamos para encerrar, todos os frutos são qualidades morais devidamente implantadas para que possamos adquirir a imagem de Cristo. Então, o Senhor vai fazer brotar frutos em você quando você depositar sua boa semente ali naquele solo, né? Quando você escolher plantar o seu melhor ali e deixar que o Senhor se desfaça daquilo que é do homem pecador, daquilo que não combina com a nova criatura que você decidiu ser. E o Senhor vai fazer com que brote esse fruto. E esse fruto vai brotar para a honra e glória do nome dele, não sua e minha, porque não é para isso, né, que nós existimos. E esse fruto, ele vai dar sementes que vão dar outras árvores saudáveis, né, e apropriadas. E é para isto que este fruto vai nascer. Não desperdicem as suas sementes quando esse fruto nascer. Né? Não desperdice a oportunidade de ser uma fruta com muitas sementes que pode ser espalhada à beira do caminho em terreno fértil. E é uma busca contínua de perfeição. A perfeição mesmo a gente só vai atingir quando estiver com o Senhor. Mas até lá é necessário que a gente tente. Né? É necessário que todos os dias a gente se acorde, se comprometa de que quando o Senhor olhar para a terra, encontre uma mulher que ora a Ele, que confia nele. Imagina se cada um de nós fizermos isso, contagiar alguém a fazer, né? Como é que vai ser poderoso esse grupo de mulheres que vai anunciando para outras mulheres e vai refletindo para outras mulheres, e a sua conduta vai ser reflexo para outras, e elas vão querer fazer assim, e a palavra de Deus vai se multiplicar, sem precisar de violência, de força, nada disso, apenas pelo exemplo. E
para meditarmos e ficarmos com essa frase em nosso coração. Se você está cansada de colher frutos indesejados, está na hora de mudar as sementes e plantar-se no lugar certo. E o lugar, vocês já sabem, as sementes que escolher também, né? O Senhor vai falar com você de outras coisas aí individuais. Nós encerramos esse estudo, né, esse tema hoje. Eu queria deixar aberto para vocês aí temas que vocês querem trazer de estudo. Eu vou convidar a Elaine enquanto eu vou falando aqui.